E hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo um pouco diferente. E desde quando eu tive a ideia de criar esse canal, eu já pensava em algo nesse estilo. Quero trazer um pouco para vocês, né, como eu falo, né, de finanças pessoais, comportamentais, de finanças corporativas. E não quero que aqui o canal seja só de vídeos técnicos, muito pelo contrário, né, é autoconhecimento e que a gente possa trazer esse tema de finanças de forma muito mais leve, que é algo que eu acredito demais. E para trazer, né, de uma maneira diferente, né, alguns ensinamentos sobre finanças comportamentais, muitas reflexões aí para você, hoje eu vou trazer uma indicação de um livro que eu li já há um tempo atrás, que é esse livro aqui, né, Te Devo Uma, da Sophie Kinsella. E li faz um bom tempo, tá, gente? Porque, enfim, né? Eu sou mãe, tenho duas crianças pequenas, né? Um filho de 10, outro de 7 anos. Ainda empreendo, enfim, a gente sabe que ter um tempo ali de qualidade para uma leitura de lazer, ela acaba não sendo com tanta frequência, né? Os últimos anos eu acabei lendo bastante coisa, mas muitas coisas voltadas aí mais para a parte técnica, né, de trabalho propriamente dito, ou sobre questões de autoconhecimento, que querendo ou não, eu levo também para o trabalho, para os meus atendimentos, e livros de lazer, assim, romances, enfim, eu acabei deixando um pouquinho de lado, mas estou retomando agora, né, no segundo semestre. E aí, com isso, me deu essa nostalgia de ver meus livros, minhas coleções aqui, e é algo que eu quero compartilhar com vocês, né? Porque por mais que seja aquele momento de lazer, de descontração, a gente também pode aprender. Então a minha ideia, além de trazer livros, trazer aí algo, né, que me chame a atenção em séries, filmes, enfim, eu vou trazer aqui e você também, né, se quiser trazer alguma sugestão para mim, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou estudar e vou ver se faz sentido trazer aqui pro canal também, tá? Mas vamos lá, vamos falar então de um romance, né? Um romance despretensiosamente, né, moderno, enfim, mas o que que ele pode trazer de lições de finanças comportamentais na nossa vida? Como eu comentei, né, o livro de Devo Uma, a gente tem uma personagem chamada Fixie, ela é a protagonista, né, dessa história, e, enfim, né, a gente traz muito o livro, a personagem como um todo, né, a história como um todo, fala muito sobre emoções, sobre relacionamento, sobre decisões financeiras e decisões também na empresa, onde é a empresa da família da Fixie, né? Então, e o quanto, né, tudo isso envolvido, quanto gera aí de resultado positivo ou negativo na vida dela. E aí a gente enxerga muitos padrões comportamentais e é isso que eu quero trazer aqui um pouco para vocês, tá? E aí vocês já vão vendo se você se identifica com algum padrão. Eu sempre vou olhar aqui, tá, gente? Porque eu trouxe alguns trechos, né, ali do livro. De forma alguma eu vou trazer aqui spoiler para vocês, né? Vou trazer alguns pontos que já tá ali na descrição, da sinopse mesmo. Porque, enfim, vale super a pena, né, esse momento de leitura, é uma leitura muito gostosa. São mais de... Ai, gente, quem é louca por livro não se importa com isso, né? Mas são mais de 400 páginas, mas, assim, é uma leitura muito fluida, né? Eu gostei muito dessa autora. É o primeiro livro que eu leio dela, né? Eu já vi que tem muitos ali na mesma linha, enfim, que muito possivelmente no futuro próximo eu com certeza irei ler, né? Mas a gente tem um trecho aqui pra gente trazer o primeiro ponto, né? Eu vou trazer 5 pontos aqui pra vocês que tá pra gente entrelaçar com finanças comportamentais, tá? O primeiro é a síndrome da consertadora, da faz tudo a qualquer preço e pra todos, né? Então eu vou trazer um trecho aqui do livro, tá? De uma cena do livro pra vocês. Fixie Farr, né, que é o sobrenome dela, ela é a caçula de uma família inglesa que é dona de uma loja de produtos para casa. Então, na nossa região aqui, né, é como se fosse uma 99. Sei que no interior de São Paulo tem Maravilhas do Lar, Lojas Mel, Nival Mix, enfim, né, Americanas, inclusive, seria algo assim, mas sem ser loja de rede, né, aquela loja familiar mesmo, de utensílios,
que inclusive até a época de Natal, assim, tem muitas coisinhas, né, de decoração para casa, enfim, bem interessante. E o nome dela, né, da nossa personagem é Fixe, que em inglês, né, vem de fixar, de consertar, e ela tem muito essa mania desde pequena de ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, que conserta tudo, né? E o consertar não é só o consertar de coisas fixas, né? De coisas físicas, mas tudo, né? Quer ajudar todo mundo, a todos, e ela mesma, só que não, né? E desde criança, né, ela tenta ali resolver o problema dos outros, ela toma como algo dela, né, que ela tem que ajudar todo mundo. E ela vem de uma família que tem 2 irmãos, tem a mãe e recentemente o pai dela havia falecido também, né? Então esse peso ainda mais, né, pela falta do pai, mesmo ela sendo a filha mulher e a caçula, ela tomou esse senso de responsabilidade muito forte para ela. E aí vocês vão ver no desenrolar dessa história como que vai ficar também, né? E no final das contas, né, esse peso ali de ter perdido o pai, a loja da família, ela acaba abraçando muito junto com a mãe. E ela acaba sendo a que mais trabalha e a que é a menos reconhecida dentro do negócio familiar também, né? E ela conserta tudo, conserta a vida de todo mundo, menos a dela. Quando a gente traz para finanças comportamentais, que padrão que a gente consegue reconhecer, né? É a da responsabilidade emocional. E olha que curioso, né? Porque a responsabilidade emocional dela fica totalmente deslocada. Enfim, né? Em um contexto familiar, num contexto de negócios familiares, no caso, acaba sendo muito frequente, né? Quando a gente tem ali um grupo familiar, né? Pessoas ali de uma mesma família que tem um negócio, tem esse deslocamento da responsabilidade, porque uma coisa é o sistema e hierarquia de uma empresa, aí independe se é mãe, filho, irmão, irmã, existe uma hierarquia da empresa que precisa ser respeitada. E quando a gente traz para a família propriamente dito, a gente tem um sistema familiar que também precisa ser respeitado. Então, quando leva-se, né, uma empresa familiar, tem que saber separar muito bem, né, os papéis, porque às vezes a gente vai ter um negócio que tem uma mãe e uma filha, mas o papel de mãe e filha dentro do negócio é diferente. Às vezes, hierarquicamente, a filha vai estar acima da mãe, mas quando está ali, né, na família propriamente dita, né, na vida pessoal, essa hierarquia, ela é diferente. E dentro do nosso sistema familiar, ela precisa ser respeitada, né? E uma empresa também tem o seu sistema familiar. Por isso até, né, eu sempre recomendo outros tipos de terapias, enfim, de autoconhecimento, né, para o nosso dia a dia. E a constelação familiar, ela é uma delas, né, de você entender, né, o seu papel no sistema, né, uma vez que esteja deslocado, a gente vai ter as suas consequências, tá? Esse é um tema bem interessante para a gente buscar entender melhor, né? E no caso dela, ela acaba trabalhando muito mais, ela sente que ela trabalha muito mais com os irmãos e ela não tem o mesmo reconhecimento, né? E aí, por ser a caçula, mulher, enfim, ela fica totalmente deslocada. E essa responsabilidade emocional, obviamente, também fica aí deslocada, né, dentro de todo esse sistema, tá? Então, dentro de finanças comportamentais, é muito importante a gente também entender o nosso lugar no sistema, né? Um segundo ponto, né, que eu trouxe aqui para vocês são as dívidas emocionais, que elas podem também virar aí dívidas financeiras, né? Uma coisa é eu sentir que eu devo algo a alguém por, enfim, tal pessoa fez um favor, fez tanto por mim, né? E aí isso não deve virar uma dívida financeira, a gente tem que tomar muito esse cuidado, tá? Vou trazer aqui para vocês um trecho do livro que traz esse ponto. A Fixe, ela salva, né, um notebook de um desconhecido, que é chamado Sebastian. Eles estão num café, né, em mesas separadas, enfim, e acaba acontecendo um desabamento nesse café, né, e ela consegue salvar esse notebook. E Sebastian fica eternamente grato por ela, justamente porque ali tá todo o projeto, o trabalho dele, enfim, então ela não só salvou o notebook, né, mas salvou ali o trabalho dele.
E ele deixa, né, um papel, um guardanapo, enfim, acho que é um porta-copos, escrito pra ela, eu te devo uma. Só que ao invés de gerar esse favor, né, que, enfim, ela foi ali sendo o papel dela, né, de fixe, de ajudar os outros, enfim, a todo custo, a qualquer preço, Sebastian deixou pra ela, né, não, te devo uma, um momento que você precisar de qualquer coisa, você me chama que eu te ajudo, enfim, te devo, né, por essa situação aqui, enfim. E o mais curioso, quando ela pensou utilizar esse favor de Sebastian, ela foi usar não para ela mesma, ela foi usar pro Ryan, um ex-namorado. E aí que eis a questão, né? Que aí deixa eu só trazer o ponto aqui. É um ex-namorado, por quem ela ainda nutria ali algum sentimento e queria ajudar, né? Queria ajudar ele em maneiras, né? Então, seja conseguir um emprego, seja pagar alguma coisa para ele, sustentar ele por um certo período, enfim, no sentido de, eu tô ajudando, assim ele sai fora mesmo da minha vida, ou não, né? Enfim, não sei qual era a esperança da Fix ali em relação ao Ryan. Mas o que acontecia? Ela acabou investindo tempo, energia, dinheiro no Ryan, uma pessoa que também não tava a fim de trazer eu não digo nenhum retorno, né, mas algo recíproco ali para ela não existia. Só que ela toda vez gastando tempo e dinheiro com uma pessoa que não tava nem aí para ela. Basicamente isso, né? Quem nunca? E quando a gente traz, né, a conexão para finanças comportamentais, a gente chama essa situação toda como um custo de oportunidade emocional, que é um custo ali que, enfim, né, a pessoa acaba tendo que gastar os seus recursos, seja tempo, dinheiro, crédito, um favor, que seja, em prol de ter uma pessoa perto, né? Esse custo de pertencimento também, né, de certa maneira. E no mundo real, né, e talvez também é um outro tema que eu vou trazer aqui, mas também relacionado a essa questão de pertencimento, entende? Então, traduzindo para o nosso mundo real, né, quantas vezes você não já emprestou dinheiro para uma pessoa? Quantas vezes você não deixou de pagar uma coisa sua para ajudar alguém? Só que sempre que eu trago aqui, né, para os meus atendimentos, enfim, muitas vezes, quando você toma essa atitude, ao invés de você estar ajudando o outro, você está mais prejudicando. Porque você deixa o outro de ter a oportunidade de gerar os seus próprios recursos, né? Recursos financeiros, porque inconscientemente a pessoa acredita, sempre vai ter alguém para me salvar. Não precisa me preocupar não em me endividar, em não pagar cartão de crédito, porque alguém vai me ajudar. Alguém vai ser o salvador dessa situação, né? Nesse caso aqui, a Fix estava nesse papel de querer ser a salvadora da pátria, né, para todo mundo. Só que em vez de estar ajudando o Ryan, ela estava mais prejudicando ele do que ajudando, né? Então o dinheiro, ele acaba indo mais por uma obrigação emocional do que efetivamente algo também que vai ajudar ali, né? Nesse caso aqui, ela teve essa mistura ali de situações, né? Quem nunca, né, gente, já vivenciou isso ou já viu alguém próximo, né, a vivenciar. Terceiro ponto, né, que o livro traz aí como uma lição: a autoestima baixa como raiz de decisões financeiras ruins, né? Mais do que nunca, né, a gente ter, né, a nossa autoestima, né, o nosso senso de merecimento alto, justamente pra gente não cair em algumas armadilhas, né? E aí vem um trecho aqui do livro, né? Há um momento ali do livro que o Ryan, ele usa o cartão de crédito da Fix. Ela ajuda a pagar as despesas dele, ela cobre diversas situações, né? Que ele mesmo deveria resolver. Aí, mais uma vez, né, dentro de uma questão sistêmica, ela sai do lugar dela para ajudar o outro e o lugar dela fica vazio e ela não se ajuda, né? E aí ela faz tudo isso que ela sente que tem que ajudar, é uma forma de ele também conseguir ir embora e fazer a vida dele acontecer. E só que o pior, né? Ele não vai embora e
e ainda, ela ainda se sente que não é boa o suficiente, né? E aí acaba se tornando, por mais que eles sejam ex, né? Essa relação de amizade entre eles acaba se tornando muito tóxica, né? Porque só ela ajuda, só ela faz, né? E aí tem muito de encontro com o tema anterior que eu trouxe, né? Essa obrigação emocional para com o outro, né? Não é saudável. E a dependência financeira que ela mesma acaba criando com o Ryan prejudica ela, porque ela também não consegue sair do lugar, né, gente? É bem complicado. E aí ela não acredita, né, que merece o afeto sem oferecer algo em troca. Né? E muitas vezes esse tipo de situação, né, que cria aí muitas codependências, né, em alguns relacionamentos. E aí, tanto de um lado quanto o outro, tá? Tanto mulheres quanto homens acabam se mantendo num relacionamento totalmente tóxico, justamente por essa codependência financeira e emocional junto, né? Então, olha para onde vai esse assunto. E aí eu tô falando pra vocês, né? De um romance, né? De lazer. Olha quanta coisa a gente não consegue extrair de reflexão pra nossa vida e, enfim, né? Pra vida de quem tá ali perto da gente também, né? E pra Fix, né? Ela acaba pagando um preço muito grande pra ser notada, pra ser querida, pra ser amada. E que, na verdade, não acaba bem acontecendo dessa maneira, né? Falei que não ia trazer muito spoiler pra vocês, mas fiquem tranquilas, tá? É super superficial que eu tô trazendo esses pontos aqui, tá? E qual a conexão que a gente traz para finanças comportamentais, efetivamente, né? A autoestima dela tá muito baixa, ela pensa que ela não é merecedora. Para ela é muito mais fácil ajudar o outro do que a si mesma. E aí, a autoestima e o dinheiro, eles caminham muito juntos, né? Então, se você não acha que você é merecedora, né? Uma coisa que eu acredito muito e eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus atendimentos, que dinheiro é energia, né? Então, se você não emana boas energias, né? Frequências altas de energia, será que o dinheiro vai chegar para você, né? Então, a autoestima também tem esse lado do merecimento junto, né? E isso é algo que muitas pessoas acabam não enxergando aí no dia a dia, de fato, e o quanto é importante a gente trazer essa autoobservação, né? Então, se você percebe que você faz e o dinheiro não vem, o dinheiro não acontece, dá uma olhada, dá uma checada como tá a sua autoestima, como que tá o seu nível de merecimento. Isso com certeza vai fazer diferença e com certeza você vai notar outras coisas aí, muitos insights em relação a isso, tá? E aí, com tudo isso, né, que a Fix passa, ela acaba gerando, né, como havia comentado antes, um certo gasto de pertencimento, né? Ela sente a necessidade, é como se o dinheiro comprasse o amor do outro. Eu sei que é pesado dizer isso, mas é algo do tipo, tá? Então, assim, eu já fiz alguns atendimentos de pessoas que compram muitas coisas pro outro, dá muitos presentes, presenteia, e às vezes com presentes com valores bem, como posso dizer, bem significativos. E a pessoa muitas vezes não percebe, né? A pessoa entende que ela tá sendo generosa com o outro e tal. Mas será que é só ser generosa? A conta bancária dela tá ok para poder ser generosa a esse ponto? Ou que ela tá comprando o pertencimento, né? Eu sei que é pesado dizer assim, né? Tá comprando o amor do outro. Mas não é exatamente de propósito. Mas a pessoa entende que para receber amor, ela precisa dar esse lado mais de presentes, de presença, enfim, mas tudo que acaba relacionando ali a dinheiro. Então, se você vive isso, né, nunca parou para pensar, né, o quanto que você gasta ali com presentes, enfim. Tem um outro lado também, que é um outro livro depois que eu vou comentar aqui, trazer um vídeo específico dele, que é As 5 Linguagens do Amor. É excelente para a gente trazer também na visão de finanças comportamentais, mas veja o quanto é incrível você poder auto-observar, né? Será que quanto que eu tô gastando para ser vista, para ter acesso a esse pertencimento,
né? O mesmo a pertencimento de grupos sociais, né? Eu atendo muitos clientes que quando a gente vê mais a parte ali de conexão, de estilos de vida, a pessoa não consegue diminuir, né? O happy hour, a saída com os amigos, enfim, justamente por conta dessa ambientação, né? E aí gera o custo de pertencimento, porque muitas vezes o seu padrão de vida não está de acordo com o padrão de vida que aquele grupo está vivendo. Não que aquele grupo esteja vivendo, talvez ali 100%, né, sem dívidas, mas você acaba absorvendo um padrão de vida que talvez naquele momento você não possa usufruir dessa maneira, no caso, tá? Então, olha quanta coisa ainda pra gente trazer, né? E trazendo também um ponto da empresa, né? Que é o quarto ponto que eu separei aqui pra gente falar. A empresa da família e a gestão por afeto. Isso aqui é bem forte e a gente sabe o quanto empresas familiares acabam sofrendo muito por essas questões aqui. Então, eu vou trazer mais um trecho para vocês, tá? Então, a loja da família Far, né? Que é o sobrenome deles. É uma loja ali de utilidades, né? Domésticas, enfim. A Fixi tem 2 irmãos, e esses irmãos, né, volta e meia ali, eles tomam decisões que acabam prejudicando o negócio, seja uma contratação sem consultar a mãe e a Fixi, e às vezes até contratação desnecessária e que não faz sentido, né, pro negócio, só porque quer trazer uma pessoa para trabalhar ali, sabe? Projetos, né, sem retorno, né, acaba investindo em algum projeto porque alguém disse que seria rentável, às vezes querendo modificar a loja, modificar o tipo de itens, né, que a loja vende, enfim, e acabam fazendo uns gastos ali sem aprovação e acaba cada um seguindo por si o negócio da família. E mais uma vez, né, dentro do sistema familiar, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua vida e parte, né, do dia a dia ali, faz o que bem entende. Mas quando a gente leva isso, né, para mesmo um grupo familiar, uma empresa, a gente precisa seguir as regras e normas políticas, cultura da empresa, né? O nível de hierarquia, né, o tom de hierarquia, ele é diferente do tom, né, sistêmico familiar. Então, dentro de tudo, né, que acontece um pouco ali com a Fixi, apesar de ela ver, né, os irmãos fazendo, né, essas atitudes que não traz benefício para o negócio, muito pelo contrário, traz mais malefícios do que benefícios, ela vê tudo isso e ela não consegue dizer não, ela não consegue parar os irmãos, ela não consegue enfrentar os irmãos. Uma porque não é só sobre os dados, sobre os números, sobre o negócio propriamente dito, porque um peso muito grande para a Fixi é em relação à morte do pai. Então, ela não quer criar atritos, né, com os irmãos, enfim, dentro do negócio, para que isso não respingue na vida pessoal deles. Porque, né, em memória do pai, né, pela emoção ali, né, do laço familiar, né, propriamente dito, ela não quer romper por conta de discussões na empresa. Mas por que isso? Porque lá atrás não foram impostas regras, não foram impostas ali a cultura da empresa, as políticas da empresa, né? O quanto isso não é importante aí, né? E a gente sabe, né? Muitas vezes, empresa familiar, assim, é aonde vem a renda da família, né? O sustento da família aí no dia a dia. Então, o quanto isso não é importante, né? Dar esse olhar. E trazendo, né, no que tange ali finanças comportamentais, são decisões financeiras que elas acabam sendo contaminadas por essa questão da lealdade, né, a hierarquia afetiva da família, né, e o medo do conflito, né, o medo de gerar conflitos, gerar brigas, discussões, desavenças entre os familiares, e algo que a Fixi aqui no livro, ela não quer que isso aconteça, né, entre os irmãos, apesar de ela não concordar com as atitudes deles, né, mas olha o quanto isso não influencia, né, poderia até quebrar o negócio tendo uma visão como essa. E é mais comum do que se imagina, né, gente? A gente convenhamos, né, sobre isso. E no final das contas, né, o que tudo parece ser amor, né, a família, você vai ter um resultado de caixa comprometido, margem reduzida, né, estratégias
não estudadas, né? E as finanças empresariais, como eu comentei, elas precisam de regras, elas precisam valer para todo mundo, independente de quem seja ali, né? Quem esteja ali na família. E um parênteses aqui, né? Vocês bem sabem que eu tenho uma empresa também junto com a minha sócia Thalita, chamada Capitalia Finanças, onde a gente traz justamente, né, essa visão 360 aí dos negócios e principalmente, né, uma atenção ali, o que você pode pontuar como melhoria no seu negócio, gargalos que estejam ali te impedindo o crescimento. Então, precisando, gente, vou deixar também aqui o nosso Instagram para você conhecer um pouco mais, tá? Então, fechando parênteses aqui, o quanto isso é importante, né? A gente também identificar dentro dos nossos negócios, dentro no nosso profissional, né? O quanto que tá afetando, né, emocionalmente as nossas finanças na pessoa física. Olha para onde a gente acaba indo, né? É muito curioso isso também, tá? E o último ponto que eu trouxe aqui para vocês, e não menos importante com toda certeza, é a virada de chave, né? Então, a jornada de herói da Fix aqui, como eu comentei, eu não vou trazer spoilers, mas no final das contas, ela vai deixar, né, de consertar para os outros e vai começar a consertar para si mesma, né? Então, quando a gente traz um pouco desse olhar, né, do olhar para si, né, o quanto isso não impacta. Então, mais um trecho aqui do livro, tá? Como eu comentei, eu não vou ficar revelando detalhes, né? Ai, gente, é maravilhoso esse livro. Justamente porque vale a pena vocês lerem, tá? Leiam, é muito bom. Bom, existe um momento na narrativa, né, que a Fix, ela percebe que, de fato, ela nunca usou, né, aquele porta-copos, né, lá, o Te Devo Uma, ela nunca usou pra ela mesma, né? Ela começa a trazer essa reflexão lá, caramba, eu recebi ali, né, uma oportunidade de um favor e não usei pra mim, usei pro Ryan, não usei, né, efetivamente pra ela, não usou pra ela mesma. Ela priorizou outra pessoa, uma outra situação, enfim, do que ela própria. E aí tudo, né, toda a energia que ela colocava nos outros estava impedindo ela própria de crescer, de construir a sua própria vida. Eu acabei não comentando aqui, mas houve um momento na vida da Fix que ela teve um negócio, ela tentou montar um negócio, infelizmente não deu certo, um negócio de confeitaria. Tem até um trecho, né, no livro que ela, enfim, né, tirando as coisas ali debaixo do colchão dela, ela vê, né, itens ali, né, utensílios que ela estava utilizando, da marca dela, o avental, né, que ela fez com a marca, enfim, e que não aconteceu. E justamente por não ter acontecido, por não ter dado certo, ela nunca mais olhou para ela mesma. Por isso que ela foi para a loja da família, por isso que ela foi ajudar os outros, né? E ela não teve coragem de enfrentar essa situação particular dela. E aí, dentro disso tudo, né, um momento chave, né, um momento de virada, ele acaba não sendo dramático, tá, gente? É bem fluido aqui no livro, mas traz principalmente esse lado de ser mais profundo, né, de ela realmente olhar para si, né, antes de consertar a vida do outro, ela consertar a dela mesma, tá? Agora, como foi tudo isso, você lê o livro para você entender como que foi toda essa dinâmica, tá? E quando a gente traz, né, mais uma vez aqui para finanças comportamentais, a gente chama que é um deslocamento de locus de controle, tá? A gente tem dois locus de controle, a gente tem um controle externo e o controle interno. O controle externo é quando a gente tá naquela situação que tudo que acontece com a gente acha que é algo externo. Ai, a política, ai, é um juros muito alto, ai, mas é o mercado de trabalho que não tá bom. Ah, mas é porque isso, é porque aquilo, sabe? Sempre voltando pro lado externo, né? Então a gente chama de locus de controle externo. Quando a gente traz o locus de controle interno, então, por conta da minha autoestima, falta de autoconhecimento, eu preciso me cuidar, preciso me olhar mais, né? Então traz ali pro locus interno. Quando a gente consegue ter isso, né, de uma maneira muito mais consciente, a gente percebe que a nossa percepção, ela muda como um todo, porque tem a questão emocional por trás, né, mas não só o emocional, mas também toda a sua vida como um todo, né, o seu planejamento de vida,
E você começa a olhar aquilo que realmente faz mais sentido para você, e não para o outro, para a sociedade, né? Tem sim, né, muito essa questão da autoestima, do merecimento envolvido, crenças, né? Dentro de todos os meus atendimentos, eu sempre busco entender quais são as crenças, né, limitantes, as crenças que limitam o meu cliente a avançar, né? E também, obviamente, né, tem aquelas crenças fortalecedoras que a gente precisa identificar para reforçar ainda mais e trazer ela à tona, né? E quando a gente percebe, né, no final das contas, a Fix, ela começa a trazer vários pontos, né? Nossa, por que que eu tô gastando tempo e energia com o Ryan? Por que que eu tô aqui dentro dessa esfera familiar, né, de negócio familiar, e eu não tô me sentindo realizada, né? Muito pelo contrário, ela se sente muito sobrecarregada. E aí, tudo isso, né, todo esse agir modificado, mas sem culpa, né? E aí, principalmente quando a gente olha para dentro de nós mesmos, que a gente consegue identificar de fato o que faz sentido, né? Quando a gente traz, né, esse ponto também, algo que eu gosto muito de trazer, não só as crenças, mas muito também de valores pessoais, né? Aquilo que é inegociável. O que é inegociável na sua vida e que hoje você não prioriza, né? Quando a gente faz todo um processo de planejamento financeiro, quão é importante a gente conhecer isso, porque a partir daí é que você vai realmente ter um plano de vida e, consequentemente, um plano financeiro muito mais adequado. E é uma forma a gente ter um planejamento financeiro muito mais leve, com mais significado, e é onde eu consigo trazer, né, clientes que tenham ali muito engajamento, né, clientes que ficam aí comigo durante anos, né, 3, 4, 5 anos, dentro de um processo que a gente sempre vai avançando e trazendo melhorias e conquistando cada vez mais, principalmente por essa linha de autoconhecimento, né? Então, eu não inventei a Fix. A Fix é realmente uma personagem fictícia, né, da Sophie, mas quantas Fixes eu não já atendi ao longo de desde 2018, né, quando eu atuei como educadora financeira. Então é muito mais comum encontrar, né, Fixes aí no nosso dia a dia. E é o quão importante, né, é identificar se tem algum ponto ali, né, que eu trouxe aqui hoje. Depois eu vou trazer um resuminho pra gente fechar. Mas o que eu sempre encontro, né, nessas Fixes que eu atendo? Mulheres inteligentes, mulheres trabalhadoras, batalhadoras, generosas, e muitas vezes generosas ao extremo, mas que chegam para mim que não conseguem ajustar a vida financeira, que estão no vermelho. Algumas não estão no vermelho, mas não conseguem avançar, não conseguem investir, não conseguem pensar ali. Pensar até pensam, mas não conseguem executar de fato um plano estratégico para o futuro, né? Fazer ali a poupança mensal, enfim. E muitas vezes tem todas essas características que a gente precisa identificar e trabalhar elas. E aí você concorda que não é só sobre números, a gente fala muito mais sobre a pessoa propriamente dita, sobre suas crenças, aquilo que realmente importa para ela no dia a dia, é o que vai fazer diferença num plano financeiro, né? Então eu trouxe aqui para vocês, então vamos recapitular os 5 pontos que a gente pode extrair desse livro. A Fix, então, ela nos ensinou que a síndrome da consertadora, né, da faz tudo, que ajuda todo mundo, tem um preço financeiro, e esse preço financeiro ele é real. Que as dívidas emocionais, elas podem virar, sim, dívidas financeiras reais. Terceiro, que a autoestima baixa, ela pode gerar esse gasto, esse custo de pertencimento, né, de você gastar para tentar se encaixar, tentar ter ali, né, esse pertencimento de alguém. Quarto, que empresas familiares, elas precisam sim de regras, precisam sim ter uma política e padrões a serem seguidos. E quinto, e não menos importante, e o que mais faz sentido no final das contas, é a virada de chave. Então, quando você começa a usar de fato, né, os recursos para si, primeiramente,
e não para os outros, né? Investir em você mesma. E esse investir em você mesma não necessariamente em dinheiro, em compras, roupas, etc. Mas investir tempo, energia, dedicação para a pessoa que você é, né? Para você sempre ser a sua melhor versão cada dia mais, né? O vídeo tá ficando um pouquinho longo, já vou finalizando por aqui, mas eu quero entender com você, né? Se algum desses pontos aqui, desses 5 pontos que eu trouxe hoje, você se identifica com algum, ou já se identificou em algum momento da sua vida, coloca aqui nos comentários, eu quero saber, né? É sempre muito boa essa troca, eu vou te responder com toda certeza. E fica um convite também, né, para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Isso aqui é só uma pincelada, né, de tudo que eu abordo, que eu faço individualmente, né, dentro de finanças comportamentais. Então, eu vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais do meu trabalho também. E te vejo no próximo vídeo. Com certeza, se você gostar desse tipo de vídeo, enfim, me fala também, me dê sugestões aqui embaixo e com certeza eu vou gerar esse conteúdo para você. Te vejo no próximo vídeo.